Aqui tá bom. Você está apresentando para todos, ótimo. Só que ele não me mostra. Tem que entrar aqui. Bom, a gente fez acho que os 2 primeiros parágrafos, é isso? Faltam os 2 últimos. É um só, sim. Esse é um terceiro, era mais 2. É isso mesmo. A gente chegou a fazer esse segundo aqui do Lexical Quality? Não. Tá, esse eu pedi para vocês fazerem em casa. Mas em casa vocês Sim. já estão. Fora do horário. E aí, o que vocês conseguiram achar todos os cognatos? Ou como é que foi? O que vocês acharam de cognato aí no ensino Lexical Quality? Lexical. Esse lexical é cognato ou não? Para mim, ele é. Embora ele seja o tema principal, né? Porque é léxico que a gente fala em português, né? Mas a gente tem a palavra lexical também. Sim. É exatamente igual, é do latim, exatamente igual. Esse mesmo. Que mais? Pode ir falando aí. Não fique me esperando, não. Quality. Depois do lexical, quem vê? Quality, isso mesmo. Quality. E depois... Individual. Individual, isso mesmo. Difference. Isso, difference. Comprehension. Subsequently. Subsequently, né? Que é igual. Isso, igual. A lexical de novo. Isso. E esse according? According. O que você acha que parece? De acordo? Isso, né? De acordo. Parece também. Aí tem orthography, phonology, grammar. Não sei, é porque a gente está acostumado com essas palavras, né? Não, mas elas são mesmo parecidas. Né? Se vocês contarem quantas palavras tem nesse parágrafo, quantas são do latim, vocês vão ver que dá mais ou menos 50%. Sim. Que é uma taxa bem alta em relação a um outro texto qualquer que você pegue de uma revista, uma coisa assim. Né? E eu não sei se vocês conseguiram perceber como fica mais fácil entender depois que você se dá conta disso. Sim, fica mais fácil. Até a divisão na leitura das outras coisas. Tem agilizado, tem melhorado a minha leitura. Isso. Então, assim, as palavras sempre estiveram lá. E a gente já sabia latim, né? As palavras do latim. O problema é se dar conta, né? De que aquilo que está aparecendo realmente parece que a gente tem um bloqueio. Não é? A gente tem um bloqueio, e que geralmente isso acontece com as pessoas que já estudaram inglês antes. Porque eu acho que na escola ficam falando, justamente enfatizando o contrário. E aí você cria um pé atrás. Nossa, que interessante, Pro, e é isso mesmo. Não é? Você cria um... Peraí, não é, não deve ser, não. Será, né? Será? Não, peraí. Né? Então, é que a dificuldade está na pronúncia, mas aqui a gente não precisa pronunciar. Qualquer pronúncia serve para a gente mesmo, não vai falar para ninguém. Então, o que a gente quer é uma porta para entrar no texto, né? Então, entrar no significado. Então, quanto mais portas tiverem, melhor. Aí fica mais fácil. Então, desse parágrafo aí, alguma coisa que vocês não conseguiram entender, tem umas palavras diferentes. Que nem esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui numa cor. Esse láter aí. Vocês já viram essa palavra antes?
ela aparece muito em texto, né? Texto assim, formal. A expressão completa é essa é a expressão. Seria em português, o primeiro e o último. Então, quando a gente está escrevendo, aí para retomar, para não ter que escrever a palavra de novo, a gente fala, o primeiro se refere a não sei quanto, e o último, tarará. Então, em inglês seria, o primeiro é esse aqui, e o segundo é esse. Aí, aqui no caso, no texto, eles estão usando aqui, ó. Então, eles estão falando aqui, ó, a hipótese lexical, esse aqui, knowledge, vocês sabem o que é esse? É uma palavra que me aparece muito, conhecimento. Tá? Você está vendo a apresentação da Pro? Então, que tinha Agora parado, agora voltou, tava tudo branco. Voltou. Eu ia perguntar, gente, não tô vendo o que ela tá falando, agora voltou. Voltou. E agora, que esse aqui dá para vocês verem? Forma e letra aqui que eu estava falando. Vocês estão vendo? Então, esse aqui é a expressão que eu estava falando, que é o primeiro e o último. Agora eu vi. Forma e letra. Tá? Isso, que a gente usa muito no texto para usar como referência, para a gente não repetir a palavra, né? A gente fala, o primeiro se refere a isso aqui, o segundo, isso outro, que é exatamente o que está aqui. Só que aqui eles usaram só o último aqui, ó. Então, quando ele fala aqui the letter, você sabe que é o último, tá? Então, aqui, ó, conhecimento da palavra, que inclui conhecimento da palavra, das formas da palavra, né? Inclui conhecimento da palavra. Isso, E o último, o último ele está falando da gramática, que é o que ele acabou de citar, é isso? Isso, exatamente. E o último, que é aqui, hereafter, quer dizer daqui para frente. Olha que palavra diferente. Né, daqui para frente. Aí você fala, here é aqui, after é depois, aí você junta, olha só como você vai na raiz da palavra. Mas vai, ó, daqui para frente, entendeu? É daqui para frente. Você vai usar, então daqui para frente ela vai ser referida como morfossintaxe. Então, em vez de gramática, eles vão usar a palavra morfossintaxe. Depois aqui vai falar aqui, ó, in meaning, hereafter, vocabulary. Né? Então, significado, daqui para frente, vai ser referido como vocabulário. Isso são palavras que aparecem muito, porque elas deixam o texto mais fácil de entender e a gente não precisa repetir tantas vezes as mesmas palavras. Porque senão a gente tem que falar assim, gramática, a gente vai chamar de morfossintaxe. E gramática, entendeu? E sentido, a gente vai chamar de vocabulário. Então, para ficar mais fluido, se usa esse tipo de construção no texto escrito. Né? No falado não tem problema, você pode repetir, não fica tão ruim. Então, ele fala, né, que ele vai se referir a morfossintaxe para gramática, vocabulário, para o significado, né? E aqui, então, as representações, né, lexicais, domain, quer dizer domínio. Aí tem enable aqui. Identification a gente já sabe. Identification 2 vezes. Need e comprehension. Oi? A pronúncia tá a coisa mais maravilhosa. A pronúncia tá a coisa mais maravilhosa. Você sabe enable? Então, Oi? Enable. Faz mal. Enable eu não lembro. Ainda não. Você acha que o português melhor que você fala inglês? Enable, traduzido é habilitar. Tornar capaz.
capaz. Isso. Tornar capaz. Enable. Isso, aí, então aqui, ó, torna capaz. Identificar a palavra durante a leitura ou Aí tem essa coisa aqui que é o que a gente... O audição, ouvindo. Né? Listen é audição. Ouvindo. Ouvindo. A gente não, a audição seria o substantivo, né? Mas a gente não usa, Tá. a gente usa ouvindo. Então, aí. Então, aqui, a identificação da palavra. Esse tem aqui significa portanto. Provide significa prover. Significados necessários para a compreensão. Isso mesmo. A gente então, a identificação das palavras. A identificação das palavras, portanto, prover o significado necessário para a compreensão. Eu queria tanto não traduzir, eu vejo que as minhas filhas aqui, elas mas isso aí é uma outra... Isso é um outro momento, é uma outra coisa que não é o que... Ali você precisa ter a língua mesmo, entendeu? Para não precisar... Aqui é... Oi. Eu acho que falta para a gente treino mesmo, sabe? Sabe a sensação que é ruim? É que a gente fica preocupado com a tradução e acaba perdendo sentido muitas vezes, né? Porque aí a gente vai, por exemplo, comigo, eu vou lendo. Aí eu estou preocupada com a tradução, quando eu vou ver, eu terminei de ler, li, mas depois eu falo, cadê o sentido da frase? Eu tenho que voltar tudo de novo. São duas, é a mesma coisa. Aí eu falo, porque você... Parece que você lê e não lê. Sabe o que eu vejo? A ineficiência dos cursos que a gente fez, pelo menos na minha época, né? Uma coisa desconectada da outra. Então, assim, a vivência é tão importante, né? Enfim, você vai fazendo por pedacinho, como se fosse cartesiano. Aí eu me sinto assim, Sheila. Com certeza, André, eu fiz acho que 5 anos de inglês, mas mesmo assim... Nossa, 5 anos é bastante. Mas é que também faz muito tempo, né, Pro? Então vai perdendo a gente vai esquecendo muito, né? Mas tá aí na sua cabeça. Olha, você pegar, ele volta. Tá lá no fundo da gaveta, a última gaveta lá atrás. Naquela gavetinha dentro da outra gavetinha que tem um cadeado. E perdeu a chave. Eu tô assim. Olha, Pro, tá perto da gavetinha de como engatinhar. Mas tá lá, minha filha. O negócio é ir tentando que uma hora você acha o caminho. Porque essa sensação que vocês têm de que precisa traduzir vem de duas coisas. Porque essas palavras, vocês não conseguem fazer esse movimento de ler e ver o significado através da palavra, ainda porque falta prática. Entendeu? Então, até agora, vocês tinham medo. Que, no geral, é isso. A pessoa cria um bloqueio, porque ela acha que a palavra é diferente, então significa outra coisa, é outra língua. Então, a primeira coisa é o bloqueio. Aí, vencido o bloqueio, aí você tem que praticar. Que essas palavras que são do inglês mesmo, que são anglo-saxão, vocês vão acabar decorando, porque elas aparecem milhões de vezes. Vocês vão estar sempre vendo a mesma palavra. Então, realmente precisa de prática. E aí, na hora que vocês começarem a ler, vocês vão ver que vocês vão pegando o jeito. Agora, ficar traduzindo é porque para você ainda não é uma coisa natural. Isso é normal, né? Quando a gente estuda aí essa história de aprendizado, né, de língua estrangeira,
você só consegue alcançar o significado da palavra na língua estrangeira, primeiramente, quando você está começando a aprender, se você pensar primeiro na língua materna. Então, por exemplo, você vê a palavra, sei lá, word, né? Em vez de a palavra word já ir direto para o conceito, né, da palavra, ela tem que passar pelo português. Você vê o word, palavra, e aí ela vai para o conceito. Com o tempo, esse caminho desaparece. Você vai direto para o dicionário semântico. E aí fica mais rápido. Mas isso é só prática. Não tem outra forma. Todo mundo que aprende com língua estrangeira passa por esse caminho de ter que primeiro ligar na palavra na língua materna para depois ir para o dicionário de conceito. Isso tem autor, um monte de autor famoso aí que mostra isso. Então, o que vocês têm que fazer é que essa parte que vocês estão falando assim, que vocês leem, ficam tão preocupados com a tradução que vocês não conseguem ver o significado, é porque vocês, imagina, você está indo da palavra para o léxico mental do português e não chega ao sentido, entendeu, o dicionário semântico. É isso que, esse caminho que vocês estão fazendo é o normal, mas se vocês praticarem, vocês vão conseguir chegar direto no semântico. E eu aconselho vocês a não irem assim o parágrafo inteiro, como a gente fez aqui. E assim, cada vez que tem um ponto final, você para e tenta ver o que estava naquela sentença, para ficar mais perto e mais rápido. Se você deixa o parágrafo aqui. inteiro... O que será que aconteceu? Oi? Eu caí. O que aconteceu? Minha conexão foi perdida aqui. Oi, Pro. Minha conexão foi perdida aqui. Aí eu voltei no celular. Consegui entrar. Entrei pelo celular. Você conseguiu entrar? Eu estava com o Teams da faculdade aberto e tinha muita mensagem, eu acho que mais de 50. Aí não sei se isso travou. Nossa. Aí eu tentei encerrar ele encerrou e encerrou a minha reunião, a nossa reunião também. Mas tudo bem, vamos lá. Parou tudo. Eu vou aqui, eu vou pelo celular. Então, tudo bem. O que eu estava falando é o seguinte, que a gente tem que praticar, porque quando a gente começa numa língua estrangeira, no caso vocês não estão nem começando, né? Mas como faz muito tempo que vocês não mexem com isso, você vai primeiro conectar a palavra, o significado daquela palavra na língua materna, para depois ir para o dicionário semântico. Então, você só vai conseguir pular essa fase do dicionário da língua materna com a prática. Aí quando você vê o Word, você vai direto para o semântico. Não precisa passar por palavra mais. E aí, isso daí é que vai dar essa fluência que vocês estão falando, que primeiro vocês leem, traduzem, depois você vai e não tem o sentido, porque você não vai até o semântico. Enquanto vocês estiverem nessa fase, o interessante seria ler trechos menores. Então, eu sugiro, assim, cada ponto final você para e retoma, tenta fechar. Entendi. E não até o fim do parágrafo, entendi, porque geralmente é muito longo. Aí fica mais difícil de retomar. Então, vai no parágrafo, vai no ponto final. Parou no ponto final, tenta retomar. Isso vai com a prática, tá? Isso é comprovado. Com a prática, isso some, esse caminho mais longe de ter que passar pela palavra em português, entendeu? Na língua materna, toda vez que vê a palavra na língua estrangeira. Mas é normal, entendeu? Vocês são pessoas normais e saudáveis. Se fosse diferente disso, a gente poderia pensar o que estava acontecendo, mas é assim mesmo. Então, vamos fazer esse according aqui, até o recognition aqui. E como é que vocês...
outra coisa, vocês não precisam se preocupar com uma tradução maravilhosa, porque é para vocês mesmo. Então, tem que fazer sentido, não precisa ser uma tradução maravilhosa que vai escrever, que todo mundo vai ler. Vocês estão me ouvindo? Estou, Pro. Andréia também? Não caiu, sua ligação está aí ainda? Pro, eu tô aqui. Tá, não, tá. Eu tô no Assim, celular, porque eu agora não vai tô no poder note. ver. Oi, eu Não, ouvi não, o que tudo você bem, mas você falou. está me vendo. Tá Tô legal, te vendo. tá legal. Então, vamos tentar essa primeira período, né? Tem boa certeza. E aí, pessoal, deu? Deu, Pro. Então, Deu. como é que ficou? Então, de acordo com Uma visão simples da escrita, da isso, leitura, da né? leitura. da leitura, Isso, da visão. Isso. da leitura, a compreensão da Ah, leitura, e está o produto É o produto, né? para uhum. ouvir a compreensão. É, Não, é o para produto de, né? Aqui, ó. Da compreensão da da compreensão audição e a recognição Da da palavra. e o Então, reconhecimento. a leitura, né? Ela é o aqui, ó. A compreensão da leitura é o produto da compreensão auditiva e o reconhecimento da palavra, tá? Então, você tem é o que está dizendo o texto, né? Então, depois o segundo período aqui do listening comprehension até o linguistic information. Influencer, information. Oi? Peraí. Meu Deus, eu saí de novo, Isso. Jesus. Então, como é que fica? Eu não saí daqui não, né? Compreensão. Tô aqui. Você está com problema na internet? Não, minha internet tá direto aqui no cabo. Ó, cadê? Não era para estar com Então, problema. a compreensão auditiva se refere Ao processo, isso, ao extrato, A habilidade, habilidade da habilidade informação de linguística. processar, né? Processar. De processar o quê? O significado extraído da informação linguística. Linguística,
Isso, tá? Processar Então, o significado. isso aí é só no oral. Então, compreender, né? Compreensão oral é isso. A compreensão auditiva é você compreender, né? Tirar o sentido, né? Da informação linguística que você está recebendo, mas está recebendo só oral, né? Aí, no próximo trechinho aqui, ele vai falar então do reconhecimento da palavra. Vamos ver como é que fica. Recognição aí é reconhecimento da palavra, refere-se ao processo, é isso? Aqui é word recognition, exatamente, se refere ao processo. Que a criança, que as pelo crianças, pelo qual as crianças. Essa palavra para mim é nova. Apply e play, como é que lê isso? Apply. Aplique, que a criança aplique. É isso, conhecimento. Conhecimento que a criança aplica no som da letra, na relação do som da letra, na Isso, ordem da cura. Aqui, ó, na verdade, é isso que a gente vai estudar hoje aqui, ó. Isso aqui, tudo aqui, ó. Letter sound relationship. Então, é a relação som-letra. A gente tem que ler de trás para frente. Som-letra. Peraí, som, deixa eu escrever. letra. Letter sound relationships. Isso. Relationships. Relação. Estou escrevendo relação. Eu preciso escrever, sabe? Se eu ficar só na digitação. Eu sou mais antiga. Não, tudo bem. É o seu. Não, eu cada um preciso tem. Escrever. Não, mas é que os estilos de aprender, né? A gente tem um que é relação som e letra. É o que a gente mais é natural, mas aí a gente na escola deveria aprender os outros. Na ordem para a. Então, é o processo então, pelo qual, né, as crianças elas aplicam, né, esse conhecimento que elas têm da relação, isso é ler. Som e letra, na ordem. O que ele está dizendo aqui, assim, que você tem uma parte que é auditiva. E tem uma parte que ela está trazendo o símbolo do som, é isso? O som ela não sabe. Quando ela vê a grafia, né, ortografia, ela remete ao som, e aí o som ela já tem. O caminho, o som até o sentido ela já tem. É o caminho até o som primeiro que ela faz. E depois, como a gente estava falando no fim, esse som aqui também meio que vai sendo pulado. Então, o nosso cérebro tem. Primeiro ele faz o caminho mais longo, depois ele pega no tranco. Então, aqui, o meu tá pegando ladeira abaixo. Vamos lá. Gente, esse ano vale tudo, minha vida. Esse ano não dá para reclamar, porque a quantidade de trabalho que vocês têm não é para vocês reclamarem do cérebro. Aqui, ó, então aqui, in order to, a fim de accurately. Accurate também é uma palavra que vem do latim também. Nossa, professora, que bonita você falando. Accurate, como que você falou? Accurately. Accurately. Mas não, olha, fica tranquila, são anos e anos de... Enquanto você estudava motricidade, eu estudava isso. Exatamente. Eu estava pensando que era acurácia, tem nada a ver, gente. Vem disso. Vem dessa palavra. Acurácia é o substantivo. Então. Aqui, na verdade, o adjetivo é o advérbio, né? Por causa do li. Tá. Mas é isso mesmo. Olha só. Tanto é que eu marquei ela, né? Então, acuradamente, né? O que você faz? E fluentemente, você decodifica as palavras. Isso, tá? Então, na hora que você aprende o relacionamento som-letra, né? Para quê? Para que de forma acurada, né? De forma correta e fluentemente, você decodifique as palavras.
tá? E aí, ele tem um pedacinho ali. Aqui ele coloca, então, o and, or, né? Ou Leia a ler as palavra. palavras by sight. By essa alfabetização que não leva em conta o fonológico, que a criança aprende a palavra por inteira. Eu não sei como é que chama isso em português, mas isso em inglês é by sight. Sight vem de see, de olhar, de ver. Então a criança olha para a palavra e sabe. Ela não é ensinado a decodificar fonologicamente, que é um entrave gigante, mas é o que ele está colocando aí, que a criança lê dessa forma. Entendeu? Ela não decodifica, ela vê a palavra por inteiro. Aí vocês que trabalham com isso devem saber melhor que eu qual é essa diferença que ele está colocando. Não sei se é aquela ela decora, mas Não ela sei qual não é o entende. a criança, entendeu? É decorar mesmo, não é? Para mim é Eu isso, tenho um videozinho decorar. que eu Ela vou passar. decora. É como você coloca aquelas plaquinhas com as letras em cima da lousa e eles vão decorando. Então, a gente tem tem um vídeo que eu vou passar para vocês que está em inglês, né? Mas defendendo o ensino, né? Da alfabetização pela fonologia, e eles colocam justamente isso. Eles falam assim, bom, tudo bem, a criança decorar 10 palavras, 20, mas quando chega a 3.000 palavras, que é o mínimo que a pessoa precisa saber para ler razoavelmente, como é que vai fazer? Entendeu? Então, o primeiro entrave é que demora muito, sei lá, é quase impossível decorar 3.000 palavras. Então, mas esse é o word by sight, para vocês saberem, quando estiverem lendo, que esse word by sight significa essa forma de aprender que não leva à decodificação fonológica. Bom, aqui de novo a gente tem esse thus, portanto. Tá vendo? Tem esse thus aqui que é portanto, e aquele then também é portanto. Esse then aqui em cima, ele é mais então, né? Que tem um significado quando você vai fechar, concluir. E esse aqui é portanto. Como é que fica esse pedacinho aqui até o 2013 aqui? A qualidade lexical pode ser um source of A fonte, fonte das diferenças individuais no processo da compreensão da leitura. Source of, muito bem. Olha só como foi bonitinho. Estamos indo. Vai melhorando, vai melhorando. E esse está sendo um ano muito difícil, gente. A gente estava assim, entendeu? Pelas tabelas. E nós estamos em agosto. Imagina desde quando nós vamos estar em novembro. Agora aqui, ó. If so. Né? If, vocês sabem, é se. So é uma palavrinha que tem milhões de significados, coitadinha. Tão pequenininha. E, então, assim, aí, se for assim, né? Seria em português. If so, né? Se é assim, se for assim. Vamos tentar até aqui o difficulties. Ai, tô achando difícil.
Se for Então, vamos lá. assim, a qualidade lexical pode Isso. servir como uma sensível. Então, aqui, ó, você tem esse a, que é um, ou uma, tá? E aí você Uma. tem isso aqui que a gente chama, lembra? É o sintagma nominal. Então, Sim, a gente tem que ler de trás para frente. tá. Então vamos Means lá. é meio. Então, como um meio, Means é meio. O é meio meio, forma. sensível. E Tá. transportation means, meios de transporte. Então, você vai de trás para frente, ó. É meios, aqui early de cedo ou Cedo, inicialmente. Pode ser. inicialmente e sensível. Então, é um meio. Então, aqui, ó, a qualidade lexical pode servir como O meio sensível, inicialmente como meio meio, sensível. Um inicial. meio. Não, ele é sensível e ele é inicial. Aí, de novo, aqui, ó, esse by which, de novo, que é pelo qual. Pelo qual para identificar cedo, para identificar, para Isso, vai identificar esse aqui, ó, mais mais cedo. cedo, né? Mais. Mais O cedo. meio para Isso, é o mais. Identificar mais. inicialmente. Eu vou fechar meu microfone porque eu tô. Pelo contrário, eu reconheço e sei quando vocês estão caminhando, estão pelo balbuciar, vamos dizer assim. A gente sabe que está no caminho. É normal, gente. Ó, O meio então, inicialmente identificar mais sensível para cedo, pelo qual identifica-se mais pelos cedo quais a intervenção para intervir se para a criança. identifica, intervém, né? Aqui, ó, tem uma intervenção para crianças Intervenção para a com criança. risco, at risk, seria com risco de dificuldades de leitura. Certo, dificuldade. Então, tenta ler de novo esse pedacinho para ver o que ele quer dizer com isso. Vamos lá. Se for isso, Se né? for Então, o que acontece? Se for isso, a qualidade lexical assim, pode servir como um meio inicialmente sensível. Inicialmente e sensível. Inicial e sensível, Inicialmente ó. e sensível, tem um end Não, ali, não é né? inicialmente, é inicial. Ele é inicial e ele é sensível. O inicial, porque assim, a criança mal está começando a ser alfabetizada, você já pode começar a usar o Lexical Quality como forma de medir. E sensível, porque ele entendeu? Ele tem uma sensibilidade que você, entendeu? Pelo menor diferença, você já está vendo alguma coisa ali que pode ser que leve a criança a ter dificuldade de leitura no futuro. Então, é por isso que ele é sensível e porque ele é precoce, vamos dizer assim, né? É um meio precoce. Mal a criança está começando e você já consegue identificar através do Lexical Quality. Então, aqui. Continuando pelos quais identificar mais cedo e intervir para as crianças com risco para dificuldade de leitura. Isso, que tem dificuldade de leitura. Eu lembro que a Sheila que falou na outra aula, né, que vocês conseguem identificar, né, o professor consegue identificar as crianças que, pelo menos, parecem que vão ter problemas de leitura no futuro. A questão é, vocês não têm, eu acredito, né, pelo que eu estou vendo aqui, vocês não têm uma forma de diagnosticar que seja
assim, que ponha no papel, diagnosticando, como a gente faz exame de sangue, faz prova de um monte de coisa, entendeu? Você diagnostica aquela questão e fica registrado que naquela data você está dizendo que fulano pode vir a desenvolver dificuldade de leitura. Existe um tipo de documento desse tipo, algum tipo de teste, exame que você faça e sirva de comprovação? Pro lá onde eu estou, não. Eu acho que, É a assim, sondagem do próprio professor, né? É a sondagem do então, professor, pelo que eu mas vejo é que tá. lá na A escola. sondagem, no meu modo de ver, não que você esteja duvidando da palavra do professor, mas não tem assim, uma coisa oficial por trás que fala, você aplica isso aqui e isso aqui é o suficiente para dizer que foi verificado esse problema nessa data. Sim, é verdade. Você Você entende o tem que eu quero uma dizer? sondagem diagnóstica. Entendeu? Entendi, Pro. Diagnóstico que qualquer um pode fazer. Entendeu? Por exemplo, você chega para o orientador pedagógico, ou seja lá, e fala, ó, eu acho que fulano tem isso aí. Aí ele pega e faz isso. Isso é um documento que você entrega para os pais e aí eles têm que ir atrás de tentar resolver. Pode ser junto com a escola, aí depois isso é um outro problema. Mas é uma forma oficial de que os pais foram informados que aquela criança precisa de cuidados especiais. Isso aí, obviamente, você teria que ser explicado aos pais, né, que isso aí assim, pode ser que tenha dificuldade, que você contorne e que isso desapareça, né? Mas se não for, não tiver um trabalho intensivo de início, ele pode virar uma bola de neve. Então, eu acho que é interessante desse trabalho é isso, é tentar formalizar formas de diagnosticar e ter um aval de um documento em que você não é a sua palavra, não é o que o professor acha. Entende a diferença? O professor acha, né? E não tem achômetro. É o que é. É verdade. Né? Porque o professor fica muito nesse. Ele acha, e as pessoas não dão muito, vamos dizer assim, ouvidos, porque você pode achar uma coisa e o colega achar outra. Mas aí não é achar, é um documento. Ó, fez o teste e deu isso. Pode repetir o teste se quiser, mas eu acho que fica mais formal, dá um peso maior. Então, vamos pegar esse pedacinho então aqui, ó. Esse with the simple. Com Isso. uma simples framework. Framework é onde a gente põe fotografia. Como é que chama aquilo? Quadro. Com uma É simples, uma aqui, simples viu? visão. Framework. Você tem Framework. um quadrinho, você pode ser uma visão que você põe num quadrinho, né? Que está numa. Como é que a gente chama? Não é quadro, tem outro nome. Quadro é onde a gente coloca uma tela, deixa eu pensar. Não, uma simples visão, isso aqui na mente, no quadro, Não é é. como se eu colocasse em destaque, né, Você tem uma. deixa eu ver aqui. Ah, Isso, estrutura. você coloca uma Com uma simples visão da estrutura, né? estrutura Você na tem mente. um processo, né? Uma visão de um processo em mente. Você tem na mente isso. O professor, ele Certo. tem isso na mente. Vocês falaram, vocês diagnosticam isso, vocês estão vendo. Mas não é um documento, não tem nada que vocês coloquem ou que vocês possam. Como é que vocês comprovam isso? Esse feeling que vocês têm do convívio com a criança que vocês acham que ela pode desenvolver problemas de leitura no futuro?
Mas você, entendeu? É isso aí. Vocês não têm nada físico, mas para vocês é muito claro que é, não é? Sim. Isso é a questão mental. Então, assim, a visão na cabeça de vocês, ela é bem clara. O que a gente não tem é esse framework. Né? Então, é um lugar onde você vai colocar isso daí no papel. Ah, entendi. Com uma simples visão da Entendeu? O estrutura na framework mente. é que ter a visão vocês já têm. O que vocês não têm é como pôr isso no papel. Nós hipotecamos, é isso? É isso? Que os perfis da pré-escola, não. Hipotetizar é a palavra em português, né? Hipotetizar. Da pré-escola na qualidade lexical, predirá, nossa, que é primeiro nível de, ai meu Deus, peraí, vamos devagar. Olha, isso aí é a palavra que eu queria é moldura. Então, que é bem Cortou o que você falou, não sei se é a minha internet aqui. Para mim também, Andréa, cortou. Cortou, eu Pro. falei. Eu não consegui entender o que você falou. Cortou o que você falou. Quando você estava falando Eu já até moldura, esqueci. aí um pouquinho antes, um pouquinho Lembrei. depois. A palavra framework. Dura. Pro, o som sumiu. Sumiu.
Oi, Sheila. A Pro saiu, né? Acho que ela vai voltar. Oi, André, eu acho que sim. E justo agora no finalzinho, né? É, bem no finalzinho da aula. Vê se dá certo. É que ficou ruim o som. Será que ela vai voltar, né? Porque eu não sei se aconteceu alguma coisa lá, né, com ela, porque tá demorando um pouquinho. Você quer perguntar lá no WhatsApp para ela? Pouquinho, né? Se a gente espera um pouquinho, se ela não voltar, a gente pergunta. É, vamos esperar. Oi, vocês estão me vendo? Sim, Pro, voltou. Aí foi a minha internet que caiu. E levou um tempo para eu conseguir estabelecer contato. É assim, minha filha. Isso parece que hoje promete, né, a internet. Parece que não. Bom, então vamos lá. Vou pegar aqui o finzinho. A gente viu, então, até aqui hipotetizar. O que, que a gente pode formular uma hipótese, né? O hipotetizar. Hipotetizar, eu acho que podia ser nossa hipótese. Pode ser. A nossa hipótese é que Os perfis da pré-escola, os perfis de qualidade lexical da pré-escola. vão Aí tá predizer, aí tá no futuro, né? will, né? Isso, vão predizer achievement, conquista, mas aqui a gente poderia colocar como grau de sucesso, né? O grau de sucesso durante a primeira série. Na compreensão e leitura. Isso mesmo. E Que, that aqui quer dizer que. E tá, que as diferenças da compreensão de leitura podem ser explicadas. Estudadas. Explicada. Explicar mesmo. Explicadas. A compreensão auditiva e ou reconhecimento da palavra. reconhecimento da palavra. Tem que lembrar que recognição word Recognition recognition é reconhecimento, reconhecimento da da palavra. palavra. Isso. Deixa eu anotar. Word recognition, reconhecimento da palavra. Conversando com, eu não sabia, né? Perguntando para a Caterina, ela me disse que geralmente criança assim na pré-escola você tem que fazer um teste auditivo também, um listening comprehension, porque a criança pode ter um problema aí é de processamento já. Processamento auditivo, sim. Auditivo, entendeu? Então, se ela tem problema já de como processar as questões linguísticas, isso aí é anterior a reconhecimento da palavra. Então, outro tipo de trabalho que tem que ser feito, né? Então, é por isso que tem essa parte de sempre auditiva. Para mim é novidade, para vocês, estou vendo que já. Para mim, assim, realmente faz sentido, mas eu nunca tinha pensado por esse caminho, que realmente pode ser.
né? Então, aqui, does de novo, portanto. Portanto, tá no futuro. Nós Isso. examinaremos. Não. Isso mesmo, nós examinaremos aqui outcomes, é o resultado, o produto. O resultado das crianças, né? Isso, o resultado das crianças. Across é através. Dos domínios da leitura, Isso, desses domínios aqui que ele colocou lá em cima, lembra? Você tem ortografia, fonologia, fonologia e morfossintaxe. Né? E você tem a questão de auditiva também, que ela antecede isso tudo. Né? Vamos dizer assim, se você tiver que avaliar, você teria que começar avaliando a questão auditiva. Então, se a criança não tem problema de compreensão auditiva, ela está aprendendo o reconhecimento da palavra, então os problemas que vierem daqui para frente devem ser, ou podem ser, né, tem mais probabilidade de ser, por causa da questão da alfabetização, mas, né, do reconhecimento da palavra. Mas o movimento anterior, você já tem que descartar de cara, que não é ele. O que ele vai propor, os autores vão propor, é um trabalho que você vai medindo à medida que as crianças vão aprendendo. E que aí você tem mais assim, material para diagnosticar, né, aquilo que se a criança vai ter problema, pode vir a ter problema no futuro, né? É sempre modalizando os podes. Bom, a gente vai ver na aula que vem esses sintagmas nominais bonitinhos. Então, o que a gente tem que ver aqui é que tentar achar nesse texto quais são os sintagmas nominais que tem. Tem um monte, né? É o que mais tem é sintagma nominal, depois é o sintagma verbal. Então, sintagma? Chama sintagma. O que é um sintagma? Sintagma é quando você tem duas palavras juntas que fazem um sentido só. Então, por exemplo, quando você fala aqui reconhecimento da palavra, isso é um sintagma nominal, porque você coloca a palavra word e a palavra recognition, e juntas elas formam um significado, né? Word recognition é diferente de só word e de só recognition. Faz sentido? Sim, faz. Sim, então, e sintagma verbal, você falou. Né? Sintagma verbal quando você tem verbo. Por exemplo, quando você viu aqui, ó, will predict, esse aqui é um sintagma verbal. Você tem o will, que é o verbo que indica futuro, e mais o prever. Né? O will português, examine também, né? Também. Quando a gente fala em português, eu vou ver o filme, esse vou ver é um sintagma verbal. Você tem o verbo ir, que dá a noção de sujeito não, de futuro, e você tem o verbo ver, que então é a ação que você vai fazer. Então, se usa muito, né, em linguagem a junção, né, de palavras para dar um significado. Geralmente, os sintagmas nominais, eles têm na frente ou um artigo, né, definido, indefinido, né, uma, uns, umas, ou definido, o a, os, as, que em inglês é mais fácil, né, porque tem masculino e feminino, vai ser um só, mas às vezes a gente também tem sintagmas nominais que não tem nenhum tipo de, não tem artigo na frente, né, em português também a gente tem, a gente fala, por exemplo, vestidos curtos será a moda em 2021. Então, não tem nada, a gente não põe os vestidos, alguns vestidos, nada, só põe vestidos curtos. Também é um sintagma nominal. Então, o que eu queria que vocês marcassem aqui, por exemplo, aqui, ó, early weaknesses é um sintagma. Né? Aqui, ó, reading achievement também.
Eu quero só que vocês não precisam traduzir nem nada, é só marcar o que você acha que é um sintagma nominal. E aí a gente vai trabalhar com isso a semana que vem. A gente vai partir daí para começar a ficar mais fácil de traduzir, porque eles são um problema, assim, como Deus usou aqui, é um problema sensível, que atrapalha bastante por causa da forma deles. Ok. Pro, você Então, consegue mandar esse que você anotou aí para nós? lógico, Esse documento aqui? Sim, posso Por mandar para favor. você. Eu fiz uma limpeza no meu Mac aqui e eu apaguei um monte de coisa. Eu acho que esse foi. Ah, que vontade de chorar. Eu achei no grupo do WhatsApp. Eu não achei aqui quando eu pesquisei no Word. Pode ser que ele está em algum lugar aqui, mas até achar. Tudo bem, sem problema, eu mando para vocês. Tá bom. Deve Até estar em algum lugar, eu só tenho que achar ele. mas tudo bem, eu mando porque aí fica mais fácil para vocês trabalharem. Tá? Aí já vai grifado, aí vocês se divertem aí. Gente, ficou alguma dúvida? Não, Pro. Ótimo, Pro. Excelente. Essas aulas são ótimas. Muito obrigada, viu? Imagina, eu espero que ajudem vocês a ler, né? O objetivo é que vocês consigam entrar no texto com mais facilidade. Bom, Sim, gente, a gente se vê amanhã, tá a gente bom. vai continuar falando do Word Recognition. Obrigada. Imagina, amanhã a gente Obrigada, continua Pro. com esse assunto de um outro ponto de vista. Tá Gente, certo. beijo pra vocês. Muito Até obrigada, amanhã. viu? Beijo, Bom tchau, até amanhã. dia. Tchau, Sheila. Muito Tchau, obrigada, Pro. Tchau, Andréia. tchau, bom dia. Bom dia.